Qual é o potencial das algas? Pois é, essa foi uma pergunta que eu me fiz há uns 3 anos atrás, quando eu estava estudando ainda o ordenamento marítimo, mas me apareceu um artigo sobre algas na minha mão e eu fiquei muito interessada no assunto e hoje eu quero estar aqui para vocês um pouquinho sobre qual é o potencial das algas para o futuro. A gente fala muito, né, em alga, gente. A maioria das pessoas imagina a alga como algo lá no oceano, mas eu quero deixar claro desde o comecinho desse vídeo, as algas elas também podem ser cultivadas e de outras maneiras, por exemplo, até dentro de cidades dá para fazer, né? A gente tem aí a criação de algas que dá para ser feita em qualquer lugar, não precisa ter a extração, digamos, da alga do oceano para que a gente possa usar. Eu queria trazer aqui para vocês essa reflexão em alguns pontos. Olha, a alga tem um grandíssimo potencial para comida. Para quem não sabe, as algas elas são riquíssimas, por exemplo, em proteína, né? Elas têm uma grande quantidade de proteína comparada a outras plantas aí, então elas são muito ricas nisso. Proteínas e que pode ser consumida, né, para uso, digamos, humano. Também tem outro potencial bem legal das algas que são os cosméticos. Como assim? Pois é, gente, vocês sabiam que a maioria dos cosméticos que a gente usa hoje, que a gente encontra, né, de modo mais acessível por aí no mercado, são os cosméticos à base, por exemplo, de plásticos. Pois é, gente, sabe aquele silicone que você usa muitas vezes no cabelo? Ou aquele creme, né, que deixa a sua pele maravilhosa? Contém plásticos muitas vezes ali em esse estado, né, de silicone, etc. As algas, elas são um grandíssimo potencial para substituir esse tipo de plástico que a gente usa ali nesses tipos de cosméticos. Então, elas são muito melhores, né, para criar cosméticos, porque elas são mais naturais, enfim, e ecologicamente falando, elas são melhores do que usar plásticos, né, na composição desses cosméticos. Então, por elas terem essa composição, digamos, mais gelatinosa, alguns tipos de cosméticos são ideais para serem feitos tendo as algas como base, né? Eu vou dar aqui para vocês o nome de uma marca portuguesa que se chama Body Ocean. Ela usa especialmente algas para fazer esses cosméticos, né? Inclusive é uma alga dos Açores, que se eu não me engano é uma alga invasiva, então ela já está resolvendo 2 problemas aí. E é bem interessante, né? A alga tem esse grande potencial aí quando a gente fala da biotecnologia. Se eu não me engano é esse nome mesmo, tá? Não sou muito especialista no tema da biotecnologia, mas é isso. E a alga também pode ter esse grande potencial de substituir os plásticos. Eu já mandei aqui para vocês vários nomes de algumas empresas fazendo isso, por exemplo, a Evoware, a Lolyware, enfim, tem várias empresas ao redor do mundo substituindo os plásticos e fazendo plásticos, né, à base de alga, né, que são plásticos melhores, porque muitas vezes eles são inclusive solúveis na água, coisa que outros plásticos à base, sei lá, a gente não consegue fazer. Com as algas a gente consegue ter essa propriedade e o impacto ambiental é muito menor do que aquele plástico que a gente já conhece que vem de base do petróleo. E tem mais uma coisa aqui que eu queria falar com vocês, é que é isso, né, gente? Tem um artigo na Forbes bem interessante sobre isso. Vou deixar aqui no link também linkado para vocês, explicando aí qual que é esse potencial todo das algas. Tem um artigo científico também que eu deixei aqui linkado nesse vídeo para que vocês entendam um pouquinho melhor qual é o potencial das algas para o futuro. Só uma coisinha que eu queria falar com vocês. As algas, elas são muito interessantes de serem cultivadas, porque quando a gente compara, por exemplo, alguns tipos de vegetais e algas para alimentação, né, a gente precisa de menos área para poder cultivar mais alga, né, o que é o contrário que acontece muitas vezes com plantações. Então, a gente tem uma menor área, digamos, impactada por esse cultivo, né, de algas do que quando a gente precisa de plantar, por exemplo, algum legume, etc., precisa de uma área muito maior para produzir a mesma quantidade daquilo. Então é muito interessante, a alga também tem esse tipo de impacto, digamos, positivo aí, quando a gente compara com outros cultivos. E tem uma coisa muito interessante, que é um outro estudo, né, gente? Quando eu estava em 2013 lá na Itália, a gente já falava muito sobre telhados verdes e sobre o cultivo, por exemplo, de fazendas urbanas, né, que a gente chama no urbanismo, no design, mas também existe isso com as algas. Olha que fantástico, né? Tem como a gente produzir algas dentro de cidades e já tem alguns estudos sobre isso também, vou deixar linkado aqui para vocês. Então, quando a gente fala, por exemplo, de telhados verdes e de estruturas, por exemplo, verdes dentro da cidade, agricultura urbana, a gente também pode incluir as algas aí dentro. Imagina quantos prédios devem ter nas nossas cidades
que não estão sendo usados e que a gente poderia usar esse espaço para fazer um cultivo de uma coisa que é muito melhor para o ambiente. E enfim, a alga, né, ela acaba sendo uma planta, então da mesma forma que as plantas também trazem oxigênio, a alga também. Então é muito interessante a gente pensar nisso. E outro dado aqui para vocês, até 2050 a gente vai ter um crescimento na população, né? A gente pode chegar a ter aí 10 bilhões de pessoas e muitas pessoas vão precisar de novas fontes de comida. Então a gente vai ter que começar a pensar em novas fontes de comida. Uma delas, por exemplo, é alga. Então, a alga ela é bem requisitada aí quando a gente fala de futuro e quando a gente faz esses cenários, né, de projeção para o futuro, porque são as algas exatamente que podem trazer, né, esse benefício em proteínas para as pessoas. Elas são saudáveis, elas são baixas, não tem tantas gorduras, né, gente? Muito legal. Eu sou fascinada pelas algas, gente. Então, assim, inclusive vou deixar aqui para vocês um livro que não tem exatamente a ver com algas, mas eu vou deixar aqui de dica para vocês, que é este livro aqui, Revolução das Plantas. Já falei muitas vezes desse livro aqui, mas para quem quer entender um pouquinho mais sobre o potencial enorme das plantas, né? E alga, a gente não pode esquecer que ela é uma planta também. Leiam este livro aqui, tá bom? Se você tiver um livro aí, alguma dica de alguma coisa relacionada especificamente a algas, me avisa aqui embaixo. É isso, pessoal. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.